por desinformação, por não conhecer um pouco das ferramentas e possibilidades e saber que se tiver um certo domínio, um certo conhecimento, mesmo que não seja acadêmico, seja empírico, seja conceitual, basta organizar e executar para ver que o resultado acontece. Nesse sentido, o dilema é: há a possibilidade do pequeno negócio fazer uma boa divulgação do seu negócio? Associa-se fazer marketing ou comunicação a investimento. Sempre associa-se a investimento. Se eu não tenho capital, eu não tenho como fazer um bom marketing, não tenho como fazer uma boa comunicação, não tenho como fazer publicidade, propaganda e por aí vai. E como o pequeno empresário pode administrar a questão do marketing e da comunicação da sua empresa? Sempre se atribui a outro, ou a outrem, ou a terceiros, a condição de se fazer comunicação e marketing. Exatamente pelo desconhecimento, como mencionamos no slide anterior. A desinformação inibe e afasta o empresário das ferramentas, das possibilidades de se fazer marketing e comunicação de maneira mais simples, de maneira mais direta e de maneira mais efetiva. Então está aqui destacado esse dilema: o investimento e a questão do gerenciamento, de como eu consigo controlar e gerenciar marketing e comunicação em meu negócio. Nesse sentido, o cenário que se instala hoje é muito claro, né? Existe a comunicação tradicional, que é a comunicação de massa, a comunicação muito voltada para publicidade e propaganda, a comunicação através de veículos, de meios de massa, televisão, rádio, jornal, né, outdoor, tudo aquilo que sempre se associa a marketing, né, que é a propaganda e publicidade, naturalmente. É uma propaganda de massa, uma propaganda de volume, onde eu preciso ter frequência e constância para comunicar o meu produto ou serviço. E a outra possibilidade, que é a segunda via, ou a via que se encontra mais acessível às empresas que têm esse distanciamento do marketing de massa, é a comunicação por relacionamento. Cultivar o relacionamento. Não necessariamente eu vender o produto ou vender o serviço diretamente, mas principalmente relacionar com os diversos públicos e não somente aquele público que irá consumir o meu produto ou serviço. A construção do relacionamento ela possibilita que a empresa torne-se conhecida, a empresa torne-se importante para a sociedade e com isso cria-se uma certa proteção e uma certa admiração pela empresa que está em comunhão, está em convergência com as demandas da sociedade ou da comunidade. Isso é o relacionamento. Eu procuro cultivar esse relacionamento ao invés de simplesmente estabelecer uma relação de compra e venda, uma relação de troca comercial. Para que a gente possa continuar a falar de comunicação, vamos aqui somente revisitar os conceitos de marketing, de dois conceitos de marketing, de dois teóricos muito importantes para o marketing. Um é o Theodor Levitt, um economista alemão radicado nos Estados Unidos, que disse que marketing é o processo de atrair e manter o cliente. Simples, objetivo e claro, o processo de atrair e manter o cliente. O conceito de Theodor Levitt, marketing é isso. E para Kotler, que é um estudioso, é um teórico, na verdade é o guru do marketing, todos os profissionais de marketing, e quando se fala em marketing sempre se fala em Kotler, que é a referência de marketing no mundo inteiro. Para Kotler, marketing é uma orientação da administração que visa proporcionar o bem-estar do consumidor no longo prazo, como forma de satisfazer os objetivos e as responsabilidades das organizações. Ou seja, é uma função organizacional, é uma orientação da administração, é um braço da administração que visa proporcionar o bem-estar do consumidor no longo prazo. Ou seja, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de vislumbrar algo mais perene, mais longevo, como forma de satisfazer os objetivos e responsabilidades da organização.
Essa é a visão de Kotler em relação ao marketing. E aí, saindo de marketing, indo para a comunicação, não que os dois estejam separados, distintos, ao contrário, mas para nos determos ao aspecto da comunicação, e não especificamente do marketing, mas da comunicação, comunicação no sentido estrito, né, de uma conceituação extraída de um dicionário, é a transmissão e recepção de mensagens entre uma fonte emissora e uma receptora. Ou seja, para que exista comunicação é fundamental, essencial, existir um emissor e um receptor. Sem esses dois agentes não existe comunicação. E a comunicação pode ser dividida em algumas instâncias, em algumas possibilidades. A comunicação social, aquela que se processa entre uma fonte organizada de informação e a comunidade. Normalmente a comunicação social está vinculada ou é promovida por algum órgão de informação, algum órgão de imprensa, alguma empresa de comunicação, né? A comunicação empresarial, o conjunto dos meios e procedimentos utilizados pela empresa em sua interação com os diversos públicos, como a empresa se relaciona com fornecedores, a empresa se relaciona com o mercado, a empresa se relaciona com investidores, é a comunicação empresarial. A comunicação institucional, aquela por meio da qual a instituição comunica suas práticas, objetivos e políticas, visando a geração da imagem positiva perante seus públicos, ou seja, eu preciso criar relevância, consideração e reputação para os meus públicos, é aquilo que eu disse anteriormente em relação à proteção, à admiração da sociedade pela empresa. A comunicação interna, aquela que exerce entre a instituição e o seu público interno. Na empresa existe um público interno, e não só aquele externo, mas o público interno ele é impactado pela comunicação e ele precisa ser contemplado pela comunicação. E a comunicação mercadológica especificamente, né, que é aquilo que se, digamos, consolidou, cristalizou como publicidade e propaganda, a comunicação mercadológica. O grupo de mensagens transmitidas por uma instituição visando estimular negócios com um segmento de público específico. A comunicação mercadológica ela tem a intenção básica e fundamental de promover negócios, de estimular negócios e criar uma relação de compra e venda. Nada mais que isso. E aí que entra a publicidade e propaganda, que tem 4 objetivos muito claros, né? Vender, vender, vender e vender. Sendo que para vender eu preciso identificar alguém que queira comprar, o meu público-alvo, a seleção das mídias e veículos que eu utilizarei para atingir, para comunicar com esse público-alvo, a definição de um conceito criativo, ou seja, qual que será a linguagem, qual que será a forma com que eu irei comunicar o meu produto ou serviço para o público-alvo, e a elaboração de peças publicitárias, seja ela impressa, sejam elas eletrônicas, que irão impactar o meu público-alvo. Ou seja, a publicidade e propaganda só tem esse objetivo. A difusão de mensagem com cunho comercial, nada mais do que isso, comprar e vender, e comunicação com o mercado. Essa é a função da publicidade e propaganda. Essa é a comunicação tradicional, que, via de regra, só tem um canal, só tem um caminho, que é o emissor, aquele que quer oferecer, que quer promover, que quer comunicar, e o receptor, sem que haja uma correspondência de troca. O receptor não dá feedback, o receptor não dá resposta. Ele simplesmente é impactado pela comunicação. Essa era da comunicação unilateral, cuja principal frase, né, que caracteriza essa comunicação tradicional é a propaganda é a alma do negócio, ou seja, a propaganda ela é o sangue, ela é o combustível do negócio. As ações de comunicação são ações pontuais, não são estratégicas, normalmente elas são reativas. A comunicação ela é mercadológica, ela, como dissemos, ela trata somente do interesse de compra e venda, de alavancar negócios, de criar um ambiente de negócio. A mídia de massa
são as mídias de massa são as tradicionais, televisão, rádio, jornal e outdoor. O foco sempre é no produto, o foco é exclusivamente na venda, o discurso é imperativo: compre já, ligue já, leve agora, só neste final de semana, sempre com sentido de urgência, para se criar o desespero, a urgência da compra e do consumo daquele produto ou serviço. Lógica interruptiva, ou seja, eu preciso distrair, eu preciso chamar a atenção, na verdade, chamar a atenção do consumidor, chamar a atenção do cliente potencial para o meu produto ou serviço de maneira mais drástica e digamos, sólida, para que ele realmente tenha, memorize a minha mensagem. O bombardeio de propaganda, basta que a gente observe e anote o volume de propaganda, o volume de anúncios que se tem hoje em dia em todos os meios de comunicação de massa, e o público é passivo, ou seja, ele é o receptor, ele simplesmente está ali como espectador e não toma nenhuma atitude de troca ou de interação com o emissor, a não ser no momento da compra, a não ser no momento da venda, em que ele vai até a loja, vai até o checkout, vai até o ponto de venda e adquire o produto que está sendo comunicado. E aí tem alguns exemplos de comunicação tradicional, né? E essa comunicação tradicional, ela está passando por uma transição, está em momento de crise, né? Muito potencializada pela saturação de produtos, saturação da própria comunicação, saturação das mensagens e a comoditização dos produtos, ou seja, os produtos são muito semelhantes entre si, parece que há uma equalização de produtos, os produtos são muito similares, com diferenças mínimas de características, né? Então existe uma massificação também dos produtos. E aí entramos na comunicação por relacionamento, que é uma outra modalidade de relacionamento que permite que o emissor emita sua comunicação e promove a interatividade do receptor com esse emissor. Permite que o receptor interaja, interfira, se relacione com o emissor. Essa comunicação por relacionamento, ela valoriza a comunicação institucional, que é aquela que dissemos que gera reputação, gera consideração, gera admiração pela empresa. A empresa torna-se um elemento importante no ambiente de negócio, no ambiente social, no ambiente comunitário. O adensamento da marca, a marca é promovida, a marca ela é evidenciada e ela cria uma identificação, o consumidor cria uma identificação, uma proximidade com a marca. Ela permite um diferencial além do produto, o produto passa a ser um coadjuvante na relação, né? A relação é muito mais do que o produto ou o que o serviço. O produto ele é a entrega, digamos assim, mas existe algo em torno do produto ou do serviço. Ela promove uma cadeia de relacionamentos, não é uma relação simplesmente única, existe um entorno. Eu não vejo o consumidor como um ser unitário, mas eu vejo ele como um ser social. O consumo como atividade social, como disse agora anteriormente, o consumo ele deixa de ser simplesmente uma relação de troca, uma relação de bens de consumo, mas ele passa a ser uma atividade social que promove outras relações e outras atividades em torno. Ele gera fidelização naturalmente, porque ele cria uma conexão emocional. Ele facilita arenas de comunicação e não simplesmente as mídias de massa, mas ele permite que outras interfaces de comunicação sejam potencializadas e sejam valorizadas. Ele favorece o aparecimento de lojas conceituais, onde permite experiências de consumo e não simplesmente o fato de comprar e vender. A propaganda ela passa a ser uma propaganda mais conceitual, de abordagem mais, digamos, uma abordagem mais sofisticada, no sentido de eu atrair o cliente por uma outra via e não simplesmente pela via do impacto, mas pela via do conceito. Faz com que o receptor
reflita, permita que ele possa fazer escolhas mais conscientes e aí permite que o consumidor seja ativo e participativo.